Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos iniciar o capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus juntou. Nesse capítulo, em que curiosamente não há instruções dos Espíritos, somente o comentário de Kardec, ele irá trazer o contexto da época de uma fala do Cristo, em que condenou a separação dos cônjuges, condenou o divórcio na época. Veremos a interpretação de Kardec e, de forma curiosa, atestamos que ele não inseriu comentários dos espíritos, seja porque não houve mensagens nesse sentido, ou ele achou que não era interessante colocar no Evangelho essas instruções. Certamente porque o divórcio é um instituto civil, é um instituto das leis humanas e por isso não deve ter merecido comentários maiores da espiritualidade. Porém, Kardec deixa bem claro qual a visão do Espiritismo no contexto em que foi dita essa mensagem do Cristo. Vejamos então que mensagem foi essa. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Isso está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Vejamos então o comentário de Kardec sobre essa passagem, sobre esses dizeres do Cristo, falando aí da origem do casamento, na sua essência, com a criação divina e das leis da época. Kardec diz: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Então, o que podemos extrair a princípio dos ensinamentos de Kardec? Primeiro, que o que vem de Deus não muda. O que vem de Deus é imutável, e é por isso que Jesus vai dizer que no princípio não havia separação. Porque no princípio, ou seja, na essência da lei divina, uma mulher deixa sua família para casar com um homem, tornando-os uma só carne, ou seja, uma união real, uma união verdadeira, uma identidade de propósitos, de afetos.
Então a origem do casamento é divina. São os homens que acabaram adulterando o conceito. Não somente o conceito, mas cometendo de fato o adultério, traindo a confiança do companheiro e da companheira. Então Kardec diz que na origem o casamento é divino e, por isso, imutável. Mas as leis humanas mudam com o tempo. O que vem dos homens é mutável. Então, apesar dessa origem divina imutável, houve alteração do instituto com o passar do tempo. O casamento, portanto, tem a sua função primordial de proliferar a terra através da reprodução, a união de casais para que a humanidade continue no mundo, né? Mas as condições que regulam essa união mudam, porque as leis mudam. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. E isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Então ele demonstra, pelo argumento, que o casamento tem diferentes visões, diferentes legislações pelo mundo. Em alguns lugares basta o casamento em cartório, em outros é necessário somar o casamento religioso com o casamento em cartório, e vice-versa. Então a primeira explicação é essa, que as leis humanas se alteram com o tempo, mas o que vem de Deus é imutável. O casamento, portanto, por ser um instituto divino, deveria ser imutável. Vamos entender, então, por que não o é. Kardec prossegue, mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Então vejam, na união dos sexos, ou seja, no casamento, sendo comum a todos os seres vivos, existe uma lei divina imutável, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então vejam, a intenção divina, se assim podemos falar, é que os casais se unam pelos laços do afeto, do amor verdadeiro, para que criem seus filhos, ambos juntos, unidos, a fim de que contribuam para o seu progresso. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Pergunta Kardec. Será que, analisando o Instituto Casamento no mundo, a gente vai identificar o amor como o fator primordial para a ocorrência do casamento? De modo nenhum, responde o próprio Kardec. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Vejam que Kardec demonstra que o casamento na Terra, até hoje, é geralmente regulado pelos interesses materiais, especialmente os interesses econômicos, monetários. Os indivíduos se casam para que somem seus patrimônios, tenham uma vida econômica tranquila e desprezam
o real motivo que toda união deveria se instituir, que é o amor. Vejam que Kardec está demonstrando que a fala de Jesus é no sentido de ideal. O casamento ideal é aquele motivado pelo amor e somente por esse sentimento, sem interesses patrimoniais, interesses passageiros, mesquinhos, materiais. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz, se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Olha a conclusão lógica de Kardec. Se na origem não há amor, como pode a lei civil, a lei humana, obrigar duas pessoas a permanecerem casadas? Justamente por faltar amor, esse casamento já nasceu viciado, já nasceu fadado ao fracasso. Então a lei humana não pode obrigar um casal que não observou a lei divina na origem que permaneçam juntos. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Então Kardec demonstra que se o amor fosse observado nas uniões, o divórcio não seria necessário, a lei civil não precisaria fixar parâmetros, fixar normas para regular a separação. Se a lei de amor fosse observada, não seria necessário que os homens regulassem o instituto casamento e, consequentemente, divórcio. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Percebam que toda a introdução feita por Kardec é para chegar a essa conclusão. Ele explica a diferença da lei humana e da lei divina, que o casamento é uma lei divina e que a lei civil humana muda com o tempo justamente por ser oriunda do pensamento humano, e que por isso, se a lei de amor, que é outra lei divina, foi observada, não é necessário se falar em divórcio. Mas as palavras de Jesus se referiam à lei divina, ao casamento ideal, ao casamento motivado pelo sentimento, pelo amor, e não pelos interesses passageiros. Logo, o divórcio é consequência da lei humana para as uniões que não observaram a lei divina. Ele diz, será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Então a gente deve ignorar a lei civil, a lei dos homens, e determinar que os casamentos sejam eternos? Não dê certo, responde Kardec. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Então a lei humana é necessária, é feita para regular as relações humanas. Logo, o casamento, sendo um instituto sagrado, porém corrompido pelos homens, precisa ser regulado pelas leis humanas. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Mais uma vez, Kardec demonstra o ideal. A lei humana deveria se fundamentar na lei divina. Ela então seria perfeita, seria imutável, mas como não o faz, ela é mutável.
precisa se adaptar à medida que a sociedade avança. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. O que Kardec está dizendo? Ele está dizendo que à medida que a sociedade avança, que a humanidade se instrui e, principalmente, que a humanidade se eleva moralmente, esses institutos não precisarão mais constar dos códigos, das leis humanas. Então, o divórcio, a separação irão desaparecer à medida que a sociedade avança moralmente. Por quê? Os indivíduos se casarão pelo interesse do amor e não pelo interesse da carne, da matéria. Então, quando chegarmos nesse nível, estaremos observando as leis divinas. Logo, não precisaremos da regulação pelas leis humanas. Quando chegar nesse nível, não haverá mais os crimes, não haverá mais o divórcio, porque os indivíduos não mais precisarão casar por interesses, nem forçados, como vemos. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai chegar uma hora que a sociedade vai se perguntar: será que a gente comete justiça quando obriga duas pessoas a ficarem juntas, mesmo sabendo que elas não podem viver juntas? Ou é melhor restituir a liberdade a elas? Será que determinar essa cadeia, essa união obrigatória, não aumentaria as uniões irregulares? Vejamos então o que Kardec fala especificamente sobre o divórcio, depois de trazer toda essa introdução sobre o entendimento do casamento ao tempo do Cristo e à medida que a sociedade avança. O divórcio é lei humana. Falamos agora há pouco que se os homens observassem a lei divina, não seria necessário o divórcio. Então é claro que o divórcio é lei humana. Ele foi criado justamente porque os homens não observaram a lei divina quando se uniram em casamento com as suas esposas e vice-versa. Então, o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então olha que explicação racional e bela. O divórcio não é contrário à lei de Deus por quê? Porque ele só regulamenta algo que o homem já fez. O divórcio regulamenta uma separação que já existe. Então o homem e a mulher se separam e o divórcio vem como um instituto da lei civil para regular essa condição, esse fato. Então, se houve algum descumprimento da lei divina, foi por parte dos homens e não da lei humana. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes, que por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Então ele está demonstrando, que a igreja é contra o divórcio, mas ela própria admite o divórcio em algumas situações, e isso seria um ato de prevaricação. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Kardec então diz que Jesus não afirmou
que o casamento é indissolúvel, absolutamente. Por quê? Porque existe a questão da traição, né? Do adultério. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então vejam, Jesus, não só nos casos de traição, mas ele diz que a autorização de Moisés foi necessária porque o coração dos homens estava endurecidos. Moisés precisou criar uma lei autorizando a separação porque o coração dos homens daquela época já estava endurecidos. Eles já não observavam a lei divina quando se casavam. Então, a dureza dos corações fez com que Moisés criasse a norma que previa a separação. As pessoas não observavam a afeição mútua. Por isso a separação era necessária. Nós vimos lá atrás que quando os homens falham no início, vem a lei humana precisando regular essa falha. Então a falha foi no início, quando os indivíduos buscaram o casamento sem observar a lei divina do amor. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Jesus fala, no princípio não foi assim, o que demonstra que na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Então, quando Jesus diz, porém no princípio não era assim, ele demonstra claramente que no princípio os homens observavam a lei divina do amor, do afeto, para também concretizar outra lei divina que é da união pelo casamento. Vai mais longe, diz Kardec, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Então, primeiro, os homens não observam a lei divina do amor para casar. Já falham aí. E segundo, Jesus autoriza expressamente o divórcio quando há adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Percebem que se os homens observassem a lei divina do amor na origem do casamento, o adultério não existiria. Então, tudo se resume a uma falha humana no momento de abraçar uma lei divina, que é a lei da união, o casamento. Se os homens não observam essa lei, haverá ou poderá haver adultério. Então, percebam que todos os males, todas as interpretações dúbias ou incorretas derivam da falha humana, do erro, da inobservância pelos homens das leis divinas. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. Então Kardec vai explicar por que Jesus, além de condenar o adultério, ele equipara o adultério ao casamento de uma mulher que foi repudiada, que foi separada. Ele explica que a lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Então, a lei da época previa um ato ainda mais monstruoso, ainda mais violento. Então, para se evitar esse uso bárbaro, para abolir o uso bárbaro da lapidação, Jesus disse que também era adultério casar-se com uma mulher repudiada. Jesus precisou fixar uma penalidade que substituísse a lapidação e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil
substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Então, esse é o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, em que Kardec trabalha aprofundadamente, de forma aprofundada, os conceitos da época do Cristo, o que Jesus quis dizer com a condenação do divórcio, demonstrando que a origem do casamento é divina e que muitas vezes nós não observamos a lei divina e por isso criamos essas aberrações, essas falhas da lei humana que precisam de regulamentação. As atitudes dos homens fazem com que outros homens precisem fixar leis. E muitas vezes essas leis são comparadas com a lei divina e parecem entrar em contradição. Aqui está, portanto, a explicação, resumidamente, de que a união entre dois indivíduos precisa observar o amor, que também é uma lei divina. Se observarmos a lei divina do amor, respeitaremos a lei divina da união, do casamento. E aí não separaremos o que Deus juntou. Saibamos interpretar, portanto, a fala do Cristo, porque ele fala do ideal. É o mesmo que ocorre quando o Espiritismo irá tratar de temas polêmicos na sociedade, como homossexualidade, a própria união entre pessoas do mesmo sexo. O Espiritismo, na minha visão, ele traz uma visão ideal, uma proposta ideal de que a homossexualidade, por exemplo, deve evitar a ocorrência das relações sexuais, porque o indivíduo vem justamente numa expiação por ter abusado das suas faculdades sexuais numa outra existência. Vem, portanto, nessa com um conflito interno, um conflito interior de não se reconhecer no corpo que recebeu. Aí vem o Espiritismo e traz uma postura ideal. A postura ideal é do indivíduo não praticar os atos sexuais, não se deixar levar por essas uniões sexuais que não observam a origem natural, justamente como expiação. A expiação dele é ser obrigado, porque não se identifica no corpo que nasceu, a não cair no mesmo erro que originou justamente esse conflito. É um tema muito polêmico, não é o tema do capítulo, mas eu estou usando como exemplo porque Jesus também, ao tratar do divórcio, ele passa a visão ideal, a visão de que o divórcio não é admitido, porque se Deus uniu, o homem não pode desunir, O homem não pode determinar a separação. Então ele traz uma condição ideal. Deus uniu. O problema é que em muitos casamentos não foi Deus que uniu aquele casal, Foram interesses materiais. Os homens não observaram a lei divina e se uniram de maneira equivocada, de maneira interesseira. E por isso já nasceu viciado aquele ato. Jesus, portanto, trata da união real, da união verdadeira. Essa sim não se admite o adultério, não se admite o divórcio, mesmo porque o adultério é uma consequência de uma união infeliz, De uma união que não observa a lei de amor. Logo, se a união traz o amor na sua origem, o divórcio não será necessário. E por isso é condenado por Jesus. Mas precisamos também entender o contexto histórico da sua fala. Lembrando sempre que a lei humana vem regular para se evitar situações piores, situações violentas, entre aqueles que não observaram a lei de amor e por isso hoje se odeiam, a ponto de desejar o divórcio para se evitar crimes. Compreendendo, então, essa visão de Kardec,
interpretando as falas do Cristo, nós vamos encerrar o estudo de hoje, porque esse capítulo é bem pequeno. Na próxima segunda, iremos analisar o capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Agradeço a todos que nos acompanham, desejo que Deus os abençoe grandemente e, como sempre fazemos, vamos orar pedindo à espiritualidade amiga que nos abençoe nesse processo de aprendizado, na interpretação de Kardec, as passagens do Evangelho e os comentários dos Espíritos, as suas instruções, que também foram separadas por Kardec para melhor compreensão dos ideais do Cristo, dos ensinamentos de nosso irmão maior e daqueles que vêm, como o Consolador prometido por ele, explicar, recuperar, resgatar os princípios dos seus ensinamentos, os princípios divinos de observância da caridade, do cumprimento dos deveres, do contato com a espiritualidade e do avanço moral da sociedade. Agradecemos, portanto, a todos esses mestres que trouxeram essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e nos instrui. E não permitem que esse conhecimento seja restrito a alguns selecionados, a alguns privilegiados que se acham representantes de Deus na terra e, por isso, escondem do povo a lei divina. Agradecemos a eles por espalharem para toda a humanidade o conhecimento espírita cristão, que identifica na lei divina os pormenores da vida espiritual, dando detalhes do que nos aguarda a todos após a morte. E, principalmente, qual postura devemos abraçar na terra para termos um destino feliz, equilibrado e de avanço moral. Agradecemos, portanto, a esses amigos e rogamos que estejamos no caminho certo, estudando, praticando a palavra do Senhor e levando alegria aos que nos cercam, observando as leis divinas para não cairmos nos mesmos erros do passado. Graças damos a Ele, o nosso Senhor, hoje e sempre, e rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que prossiga em seu trabalho abençoado de resgate, de amor, de bênçãos no mundo, levantando os caídos, orientando os que estão perturbados, desorientados e reerguendo aqueles mergulhados no lamaçal do erro, do suicídio e da infelicidade, bem como dos criminosos que deixaram voluntariamente o regaço do Pai para tomarem decisões infelizes e desequilibradas que somente trazem infelicidade a eles próprios. Muito obrigado, amigo Jesus, e que esse amor alcance a todos os lares e a todas as pessoas que estão em nossas mentes. Que essas pessoas recebam essa vibração, essa paz e possam também refletir sobre a necessidade de buscarem Deus, de buscarem algo maior, a sua espiritualidade, a fim de que entrem em sintonia com seus mentores, com seus guias e possam receber o auxílio necessário. Que as nossas palavras possam servir de despertamento a esses irmãos, a fim de que todos juntos caminhemos na direção de Jesus, que retornará em breve, cumprindo a sua promessa antiga, tendo enviado o Espiritismo para nos acompanhar até o seu retorno. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo estudo.